Olá, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos cursos de escola bíblica. Nós estamos fazendo esses cursos online para disponibilizar para os irmãos e vocês possam ver em casa e participar durante esse período que nós estamos confinados, em isolamento. Mas também vai servir para depois você poder rever essas aulas como a gente tem feito, tá bom? Nós vamos iniciar um curso hoje chamado curso de discipulado. Ide, fazei discípulos. Essa é uma aula muito importante, porque essa é a nossa missão, tá bom? O nosso curso é baseado neste livro, que é o livro Ide, fazei discípulos, do Fundamentos Práticos para ser e fazer discípulos de Jesus, da editora Senda, MDA. O autor é Abe Huber, e nós vamos basear as nossas aulas nesse livro, que é um livro muito importante, que traz para a gente princípios bíblicos bem importantes com respeito a essa missão que a gente tem que cumprir com respeito ao discipulado. Tá bom? Então, prepare-se, nós temos uma jornada aí de algumas aulas, algumas conversas que a gente vai ter a respeito disso, e eu espero que seja de grande proveito para você, tanto quanto tem sido para mim, tá bom? E de fazer discípulos, então essa é a nossa tarefa, tá bom? Nós vamos começar a aula 1, como você viu, vai tratar sobre o que é o discipulado, tá bom? Mas vamos ver o nosso versículo-chave primeiro, que é esse versículo de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Eu coloquei ali para você na versão NVI, tá bom? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Então essa também é chamada de a grande comissão, aquilo que é a missão de nós como igreja, ir e fazer discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A tarefa principal é essa: vão e façam discípulos, tá? Uma coisa importante da gente saber desse texto é que todos os filhos de Deus são chamados para participar dessa tarefa, tá bom? Não se trata de um dom ou alguma coisa específica que alguém tem como talento para fazer. Notem que esse versículo é um mandamento, tanto quanto em Marcos, ou mesmo em Atos capítulo 1. É um mandamento para cada um de nós. Então não se trata de alguém que tem dom para isso. Todos nós devemos fazer. Claro que alguns têm mais facilidade de levar outras pessoas a Cristo do que uns. Mas isso não é desculpa para nenhum de nós, tá bom? Não é um dom, mas é um mandamento que todos nós devemos cumprir. Não depende de um talento especial. Quem crê em Cristo não tem opção senão obedecer a esse mandamento. Daí então a importância da gente estar aqui hoje falando a respeito desse mandamento de discipulado, de fazer discípulos de todas as nações, tá bom? Mas para a gente começar, vamos começar definindo as coisas. Primeiro lugar, o que é discipulado? Discipulado, ele é um relacionamento. Discipular é transmitir a vida de Jesus. Quando a gente tem um discípulo, a gente tem um mestre que orienta esse discípulo. Então, há um relacionamento entre os dois. Quando nós estamos falando de Jesus, é a mesma coisa. Todos nós nos dizemos discípulos de Jesus. Então, antes de termos esse discipulado como simplesmente alguma coisa natural na vida da gente, nós precisamos ter esse relacionamento com Cristo em primeiro lugar. Tá bom? Então, discipulado, ele é um relacionamento. Discipular, então, é transmitir a vida de Jesus para outra pessoa, tá bom? É reproduzir nessa vida a vida de Cristo em outras pessoas, ensinando-os a guardar tudo o que ele ordenou.
Quando nós estamos discipulando alguém, nós estamos transmitindo Cristo para essas pessoas. Essa é a principal tarefa que nós devemos executar como discipuladores. Discipulado é isso, é fazer com que uma pessoa que não conhece Jesus como seu Salvador, que não conhece Deus, se transforme num discípulo de Jesus, apto também para fazer outros discípulos, tá bom? Então, discipulado, em certo sentido, é isso, tá bom? Quem pode ser alguém que vai fazer discípulo? Então, nós vamos tratar um pouquinho agora de algumas qualidades imprescindíveis ao verdadeiro discipulado, tá bom? Uma coisa muito importante no discipulado é o caráter, né? Notem o que está escrito aqui, o que o nosso autor coloca. A verdade maior é que é preciso certo tipo de caráter para buscar a Deus fielmente e nem todos escolherão esse tipo de conduta. A pergunta então é: qualquer pessoa pode ser um discipulador? Quer dizer, qualquer pessoa pode levar alguém a Jesus? Não, a resposta é não. Muitas pessoas não têm condição, porque não buscam o Senhor nas suas próprias vidas. Para que você possa transmitir o caráter de Cristo para alguém, em primeiro lugar, você tem que ter esse caráter dentro de você. Para que você possa ensinar alguém a ter um relacionamento com Cristo, antes de mais nada, você precisa ter esse relacionamento com Cristo. Então, é de suma importância que a gente cumpra algumas etapas para que a gente possa realmente saber que nós podemos discipular alguém, que nós podemos levar alguém a Cristo. E eu vou colocar para você aqui 3 requisitos, tá bom? De alguém que precisa ser um discipulador. E os 3 requisitos começam com a letra C. Então vai ser fácil de você lembrar, tá bom? O primeiro requisito é coragem. O segundo, compromisso. O terceiro, confissão. Nós já vamos explicar cada um deles de uma maneira um pouquinho mais fácil para você poder entender, tá bom? Vamos começar então com o primeiro requisito, que é coragem. O que é coragem? O que você pensa que seja coragem? Bem, o nosso autor, ele define coragem como força em face do perigo. Então, coragem é bem isso, é uma força que a gente tem diante de uma situação difícil, diante de um perigo, diante de alguma coisa que está nos ameaçando ou prejudicando, e a gente precisa então superar isso. Nós não vamos conseguir superar se a gente não tiver coragem. Tá bom? Coragem, então, é o primeiro requisito para alguém que gostaria de transmitir a vida de Cristo para outras pessoas. Isso é requerimento do discipulado, tá bom? Note isso. A coragem tem como base a fé, que é a vontade de enfrentar riscos reais baseados na confiança em Deus. Isso é muito importante. Se a gente não confia que Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa, ou que Ele vai nos ajudar a superar dificuldades, superar obstáculos, nós não vamos conseguir ter coragem para enfrentar esses obstáculos. Então, a confiança não é nada mais do que a fé. Se você não tem fé, você não tem coragem. Você precisa de fé para que você possa ter coragem, possa ter essa vontade de enfrentar riscos. A fé nos dá essa coragem. Note Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Fé é uma coisa muito superior àquilo que a gente pode enxergar ou ver. É pela fé que a gente, por exemplo, sabe que Deus existe. Você já viu Deus? Ele já apareceu para você? Mas você sabe que ele existe. É uma prova daquilo, uma convicção daquilo que a gente não vê. E é necessário fé para a gente ter coragem. Inclusive, olha esse versículo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Então, se você não tem coragem de levar alguém ao Senhor, de falar de Cristo para outras pessoas, pode ficar certo que esse medo, essa covardia, em certo sentido, não vem do Senhor, tá? Ela pode vir de qualquer outra coisa, mas de Deus ela não vem, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tá bom? Então, é baseado nisso que nós temos que enfrentar os obstáculos e ter coragem para levar as pessoas ao Senhor. Note, a pessoa cujo objetivo principal é proteger a si mesma e não se arriscar, nunca será um fiel seguidor do Senhor. Isso é muito importante. Nós temos que ter coragem para poder nos arriscar. As pessoas vêm para mim e falam, mas pastor, o que eu vou falar? Às vezes eu não sei o que dizer para as pessoas. Calma, o Espírito Santo do Senhor vai te ajudar. Você não acredita nisso? Você não acredita que Deus, Ele é capaz de dar para nós todas as palavras que a gente precisa falar na hora que a gente vai falar? É promessa dele. Ele não disse que vai encher a gente de poder para que a gente seja testemunha dele. É isso que ele vai fazer. Olha esses versículos de Josué, por exemplo. Você lembra de Josué, quando ele assumiu a liderança do povo de Israel, substituindo o grande Moisés? Quem era Moisés? O maior de todos os profetas. Fora Jesus, Moisés foi o maior de todos. E Josué assume, então, como sucessor de Moisés. Deus vira para ele e fala o quê? Não tenha medo. Não mandei para você, seja forte, corajoso, não temas nem te espantes. Não foi isso que ele falou, por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nós não precisamos ter medo. Coragem é uma coisa muito importante se a gente quer realmente cumprir a missão que Deus dá para a gente. E a gente vê isso em muitos outros lugares da Bíblia. Lembra de Davi e Golias? Aquele soldado enorme afrontando o exército de Israel, todos os soldados de Israel, por melhores que fossem, morrendo de medo. Aí vai lá o Davizinho, o naniquinho, vai lá e fala, olha, você está afrontando Deus, você não está afrontando o exército, não. Você está afrontando o Deus dos exércitos. E vai lá e mata o gigante. O que ele teve? Coragem. Coragem. Lembra de Pedro andando sobre as águas? A gente sempre lembra que ele afundou, né? Que ele teve falta de fé. Que quando ele estava andando sobre as águas, ele afundou e Jesus foi lá e pegou ele. Mas se você estivesse naquele barco, você teria coragem, mesmo vendo Jesus andando sobre as águas, de sair do barco e andar juntamente com ele? Pedro teve. Pedro teve a coragem. Ele teve coragem para se arriscar. Mesmo que depois ele olhou para as ondas e acabou sucumbindo, Jesus o ajudou. Mas é isso que a gente precisa. A gente não pode ter medo de se arriscar. A gente não pode ter medo de falar para as pessoas do Senhor. Se você quer realmente cumprir a ordem de discipulado, você tem que ter coragem. Só mais uma coisinha. Os covardes encabeçam a lista dos que serão excluídos do novo céu e da nova terra. Olha depois lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ele dá uma lista, incluindo assassinos, feiticeiros e muitas coisas assim. E o primeiro nome que surge ali é covardes. Então, covardia não é com a gente, tá? Nós temos o Deus Todo-Poderoso que vai nos ajudar a cumprir a missão que a gente precisa de levar o Evangelho para as pessoas. Coragem é a primeira palavra do discipulado. Qual é a segunda? Compromisso, exatamente. Compromisso é ter confiança de que o que se foi prometido, ou comprometido, ou assumido, vai realmente ser feito. Isso é compromisso. Quando você se compromete com alguém, você está realmente assumindo uma responsabilidade diante daquela pessoa. Se não assumirmos um genuíno compromisso com Deus, não resistiremos muito tempo em face do que o diabo pode atirar contra nós.
Lembra que o diabo ele está pronto para tentar nos destruir, lançar dardos sobre a gente. Nós não podemos vacilar com respeito a isso. Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor para que a gente possa realmente cumprir a missão que Ele tem para nós. Note essa próxima frase. Se nos propomos a seguir a Cristo, teremos que ter o caráter que é capaz de tomar decisões e mantê-las. Você é alguém assim? Você é alguém que quando toma uma decisão, principalmente falando com o Senhor, você realmente cumpre aquilo que você promete para Ele? O que você fala, você realmente cumpre em todos os sentidos da sua vida? Quando você se compromete com alguém, você toma uma decisão de fazer alguma coisa, você realmente se aplica em cumprir aquilo que você prometeu, aquilo que você se comprometeu? Assim deve ser o discípulo do Senhor, assim deve ser aquele que quer transformar a vida de outras pessoas. Note uma coisa, esse versículo que é muito importante. Tiago nos diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores que somos nós, tá? Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Compromisso, segundo o nosso autor, é uma coisa que nos coloca acima da mediocridade. Por que mediocridade? Porque medíocres são aquelas pessoas que têm a mente dividida. Medíocres são aquelas pessoas que são levados pelo vento. Qualquer pessoa que fala uma coisa, ou vem um obstáculo, ou vem alguma coisa, você esquece daquilo que você se comprometeu, você esquece daquilo que você prometeu. E aí você acaba sendo não confiável. Quando você promete uma coisa para alguém e você não cumpre, a próxima vez que essa pessoa pedir alguma coisa para você e você prometer, a pessoa não vai ter certeza que você não vai cumprir. A mesma coisa é com Deus. Nós precisamos dessa faceta de caráter. Nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Compromisso é o que nos coloca acima da mediocridade. O compromisso também nos dá a convicção de quem somos, a quem pertencemos e para que nós existimos. É interessante que quando as pessoas conversam comigo sobre compromisso e falam: pastor, eu não posso me comprometer, geralmente vem com alguma desculpa, fala assim, sabe, eu não quero me comprometer, ou eu não posso me comprometer porque... E nesse porquê, nessa resposta, geralmente a continuação vem ou é alguma coisa que provoca medo nela. Ela não pode se comprometer porque ela tem medo de alguma coisa. Ela não pode se comprometer porque ela está com preguiça de fazer aquilo. Se ela se compromete, ela vai ter que fazer. Então é melhor não se comprometer, porque se eu me comprometer eu vou ter que fazer, é melhor não fazer. Isso é preguiça. Ou também instabilidade. Eu não posso me comprometer porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, não sei o que vai acontecer mais tarde. Você nota que todas essas respostas, qualquer uma dessas respostas, não tem nada de bom. Não tem nada de confiável. Então é necessário um compromisso. Inclusive, se você lembrar de João capítulo 6, logo depois daquele milagre maravilhoso da multiplicação de pães, Jesus começa a fazer uma pregação. Lá em João 6, se você olhar, talvez vai ser o maior de todos os sermões que Jesus prega, está ali naquela sequência. E quando ele começa a pregar, depois de alimentar mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, as pessoas começam a sair. Dura esse sermão, né? Olha que coisa difícil que ele está falando para fazer. E se você chega lá no versículo 67, 68, lá no finzinho do capítulo, você vai ver que todo mundo abandonou Jesus. Jesus olha em volta e sabe quantos tinham lá? Os 12. E Jesus vira para eles e não fala assim, por favor, se comprometam comigo, não vão embora. Não, Jesus vira para eles e fala, e aí, e vocês? Vocês querem ir embora também? E aí o Pedrão, o que a gente muitas vezes fala que é instável, né? Vira para ele e fala, Senhor, o Senhor tem as palavras da vida eterna, nós vamos para onde?
É esse o compromisso que Deus quer da gente. Às vezes, muitas vezes a gente fala que a gente é discípulo de Jesus, que a gente quer cumprir aquilo que Jesus fala, mas quando ele pede uma coisa para a gente, ou é exigido da gente alguma coisa que vai de encontro àquilo que a gente quer, ou vai de encontro com aquilo que para nós é mais gostoso de fazer, a gente pula fora. A gente precisa de compromisso. Precisamos firmar as nossas vidas com compromisso. Você sabe quem você é? Você sabe a quem você pertence? Você sabe para que você existe? Para que você está aqui? Isso é compromisso de verdade com o Senhor. Tá bom? E aí a gente tem a terceira palavra, também com C. Confissão. Confissão. O que quer dizer isso, pastor? Confissão é pura e simplesmente uma declaração daquilo que você crê. Confissão é uma declaração, não só uma declaração simples, tá? Mas é uma declaração testemunhada de que temos, somos ou fazemos algo. Por que testemunhada? Essa palavra testemunhada é muito importante. Porque é uma confissão para que outras pessoas possam testemunhar e confirmar aquilo que você está dizendo. O que está sendo exigido aqui como faceta de caráter de um bom discipulado ou de um bom discipulador é que a gente tenha essa confissão marcada nas nossas mentes, tá bom? Dá uma olhada. A confissão da fé em Cristo é uma condição, por exemplo, para a certeza da salvação. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, a confissão com a boca na frente de testemunhas é importantíssimo para aquela pessoa mostrar que realmente fez uma decisão verdadeira dentro do seu coração. Quantas pessoas a gente conhece que falam que creem no Senhor, mas não confessam Ele como Salvador? Se não confessa, é um bom sinal de que de verdade não se compromete com Ele, não crê. Por isso a confissão é tão importante, tá bom? Olha só, Paulo exorta Timóteo a manter a sua confissão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de testemunhas. Manter a confissão é muito importante. O nosso autor coloca essa frase que eu gostei muito. Compromissos secretos não se sustentam tanto quanto os públicos. E é verdade. Você já fez algum compromisso com Deus, talvez no final de uma mensagem que você ouviu, alguma coisa que você prometeu para o Senhor, depois de Deus ter tocado, o Espírito Santo ter tocado no seu coração, mas você não falou nada para ninguém. E aí então você deixou isso de lado? Você já fez isso? Várias vezes, quando a gente faz algum apelo, alguma coisa na igreja, depois de uma mensagem, várias vezes pessoas chegam para mim depois e falam: pastor, eu não fui lá na frente, eu não levantei minha mão, mas eu me comprometi, viu? É que eu estava com vergonha de ir lá na frente. Então, desculpa, mas o seu compromisso não foi tão bom assim. Seu compromisso não vai ser levado em conta tanto quanto se você mostrasse para todo mundo o seu compromisso. Porque quando você faz um compromisso público, mais ou menos o que você está fazendo é dar liberdade para que as pessoas que veem o seu compromisso cobrem você disso. O compromisso público, a confissão pública, é como se fosse uma promessa que você está fazendo para as pessoas que estão vendo você se comprometer, que estão vendo você confessar. Aí essas pessoas, você está dando liberdade para elas para poder chegar para você e cobrar. E, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom porque as pessoas vão nos ajudar e nós vamos ter mais responsabilidade em cumprir aquilo que nós estamos falando e prometendo diante do Senhor. Então, quando você tiver que fazer alguma confissão, faça publicamente. Confissões públicas são faceta do caráter de um bom discipulador, do discipulado bíblico, tá bom? Olha o que o escritor de Hebreus falou. Ele fala da confissão como algo que precisa ser conservada firmemente até chegarmos no céu. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que
professamos. E olha esse outro versículo do capítulo 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha só que interessante. É Deus quem vai nos ajudar a manter a nossa confissão. Por isso é tão importante a gente estar ligado em fazer as nossas confissões. Essas coisas fazem parte do nosso caráter. Não tenha medo de expor para as pessoas aquilo que você crê, tá bom? Então, recapitulando, 3 palavras. Consegue gravá-las? Coragem, compromisso e confissão, tá? Essas 3 palavras são palavras que definem o caráter que nós queremos ter. E o caráter que Deus quer de nós. Mas uma coisa importante, são as escolhas, são as nossas escolhas que vão formar o nosso caráter, tá bom? Se quisermos ser discípulos de Cristo, precisamos fazer escolhas que estejam de acordo com o caráter que Ele quer de nós, tá bom? Então, se a gente quer realmente ser bons discipuladores, se a gente quer fazer com que o discipulado seja uma coisa real na vida da gente, a gente precisa de coragem, precisa de compromisso e precisa de confissão. Manter a nossa confissão, tá? Isso é de suma importância, tá bom? Note esse versículo de Mateus, capítulo 16. Olha o que Jesus disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos negar a nós mesmos e tomarmos a cruz do Senhor. Você está pronto para fazer isso? Porque isso é o que o verdadeiro discipulado requer. Tá bom? Para a gente encerrar a nossa aula hoje, para a gente não se delongar muito, eu quero passar para você só algumas palavras e conceitos importantes do discipulado, que vai ser a nossa terminologia bíblica, tá bom? Primeiro, falar sobre palavras relacionadas ao método. São palavras que você vai ter que se acostumar a ouvir, porque elas vão aparecer bastante nas Escrituras, tá? Lembra que você é alguém que vai levar uma pessoa a Cristo. Você precisa se aproximar dela. Você precisa ter um relacionamento com ela através dos ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Então, você tem que estar a par de algumas palavras, para a gente se familiarizar. Primeira palavra, doutrina. Doutrina é o ensinamento. É aquilo que nós vamos passar para a pessoa com respeito à palavra de Cristo, tá bom? É um ensinamento positivo vindo da palavra. Outra palavra que a gente vai usar bastante é admoestação, que é uma espécie de aconselhamento. Quando você aconselha alguém, quando você fala para ela o que ela precisa fazer, dá uma instrução de acordo com a palavra de Deus, você está admoestando essa pessoa. Outra palavra é a palavra exortação. Exortação é mais do que aconselhar. Exortação é estimular. É trazer ânimo para aquela pessoa. Muitas vezes ela está para baixo, ou ela não conseguiu fazer uma coisa que ela prometeu para você ou para Deus. Você vai lá e exorta ela, ajuda ela, anima ela para que ela possa dar continuidade àquilo que ela está fazendo como discípulo do Senhor. Outra palavra é consolação. Você já entende o que é consolação. Quando as pessoas estão tristes, às vezes aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa e ela precisa do seu ombro amigo, como o próprio Espírito Santo é para nós. Um paracleto, né? Alguém que está chamado ao lado para nos ajudar. Outra palavra é a palavra dissertação, que se refere a um ensino, mas um ensino assim... Não é um sermão, não é um discurso, mas dentro das conversações que a gente vai ter. Muito do discipulado, muito do ensino é feito assim, na conversa, no dia a dia que a gente está conversando com o nosso discípulo. E nós vamos então poder ajudá-lo. Outra palavra, repreensão. Repreensão é quando tem alguma coisa errada que a pessoa está fazendo, uma coisa que não condiz com aquilo que Deus quer dela, da palavra de Deus. É nossa função também como discipuladores fazer a parte da repreensão também, com amor, com carinho, com dedicação, como Deus faz com a gente. E a última palavra aqui é a palavra instrução, que é quando a gente realmente vai passar alguma instrução, algum ensinamento para a pessoa por meio oral,
ou por meio de um estudo bíblico, tudo isso vai ser feito. Então, essas palavras são um método que a gente vai utilizar no discipulado, tá bom? Existem algumas palavras também relacionadas com o entorno do discipulado. Por exemplo, igreja. O discípulo, ele precisa vir frequentar a igreja. Dons espirituais, nós vamos ajudá-lo a desenvolver esses dons. Ministérios, ele vai ser colocado dentro de um ministério, ou ele vai ter um ministério diante de Deus e diante da igreja. Célula, ele vai fazer a aplicação dos seus dons, não somente na igreja, entre os irmãos, mas nas células, nos grupos pequenos que nós estamos desenvolvendo. Mestre também é outro. Não só você vai ser um mestre de alguém, mas vai haver o seu pastor, vai haver outra pessoa que possa lhe ensinar. Tudo isso está em torno do nosso discipulado e são palavras utilizadas nas Escrituras também. Todas elas ajudam o discípulo a se desenvolver, a descobrir o seu dom e a sua vocação, a atingir a maturidade até o ponto dele estar maduro o suficiente para também fazer novos discípulos, tá bom? E por último, palavras relacionadas com o discipulador. Quem é o discipulador? Você, tá? O discípulo, quem é o discípulo é aquele que vai seguir você. Ele vai me seguir, pastor? Ele vai me imitar? Exatamente. Exatamente. Está vendo como é importante? O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele, através de você, vai ser levado ao Senhor. Não tem tarefa mais legal do que essa. Não tem tarefa mais importante do que essa, tá bom? E outra palavra que eu quero chamar a sua atenção é a palavra perfeito. Em Colossenses, por exemplo, ele fala: nós o proclamamos Cristo, advertindo e ensinando cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito ali, não se preocupe, tá? Não quer dizer sem falha ou sem pecado, mas quer dizer alguém que é maduro. Alguém que foi levado a uma maturidade. Perfeição mesmo de verdade, só Deus. Mas a gente tem que ter essa maturidade como objetivo das nossas vidas. Tá bom? Uma coisa muito importante, são alguns erros que a gente precisa evitar. Primeiro, considerar o nosso discípulo como alguém inferior. Ele não é inferior a você. Não é porque você sabe um pouco mais de Jesus do que ele é inferior a você. Pelo contrário, ele é tão importante para Deus quanto você. Então não trate como alguém inferior, mas como alguém que realmente precisa de Cristo tanto quanto você precisa. Considere o seu discípulo, outro erro a evitar, desculpe, é considerar o discípulo como sua propriedade. Sabe, às vezes as pessoas pegam alguém para discipular e começam a tentar controlar a vida dele, fazer com que ele dê contas de tudo que ele vai fazer para ele, se ele escovou o dente de manhã ou não, o que ele comeu, se ele deixou de comer. Não, para com isso, tá bom? Lembra que ele tem que ter uma vida com o Senhor e você vai propiciar essa vida com ele. E por último, o outro erro a evitar é descartar o discípulo quando ele não corresponde. Muitas vezes a gente precisa insistir com esse discípulo. Ele vai pisar na bola muitas vezes. Vai acontecer dele não cumprir aquilo que ele prometeu para você uma vez ou outra. Mas insista. Insista. Lembra quanto o Senhor Jesus insistiu com os seus apóstolos e quanto isso rendeu de benefício para eles, tá bom? Então não descarte o seu discípulo. Insista com ele, tenha paciência como um bom discipulador, tá? Então, concluindo, discipulado é mais do que apresentar alguém a Cristo, tá? É fazê-lo andar com Cristo junto com você. Então a ideia é que você, junto com ele, possa desenvolver a vida de Cristo que você quer nele. Vai desenvolver em você primeiro e então você vai passar isso para ele, tá bom? Agora, note que está escrito ali. Isso é só para quem também anda com Cristo. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua dedicação ao Senhor? Eu quero e oro para que você seja um bom discipulador. Que você realmente cumpra o objetivo que Deus dá para você, a missão que Deus dá para você, para ser um discipulador, levar
outras pessoas a serem discípulos de Cristo. Essa é a nossa função. Nós vamos estar negligenciando a nossa missão, o maior mandamento que Deus deu para a igreja se a gente não fizer. Por isso eu estou aqui como seu professor, como pastor, para ensinar você e incentivar você a cumprir isso. E nós vamos caminhar nisso juntos, tá bom? Mas isso, você tem que estar com Cristo em primeiro lugar. Você tem que amar Cristo. Você tem que ter Cristo como Senhor do seu coração. Senão você não vai conseguir cumprir essa tarefa. Ou se cumprir, vai cumprir com muito mais dificuldade e não com a alegria que Ele coloca no nosso coração para a gente fazer. Nós vamos ter mais para a gente discutir mais tarde. Vamos conversar mais a respeito do discipulado. Mas lembra disso, que você seja animado para cumprir a missão que Deus tem para nós. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, te pedindo por cada um que está ouvindo essa mensagem. Se ainda não conhece Jesus como seu Salvador, que possa entregar e ser um verdadeiro discípulo do Senhor, entregar a sua vida a Cristo e receber como seu Salvador no seu coração, e assim se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas se nós já somos discípulos, já entregamos a nossa vida ao Senhor, que tanto essa pessoa que está ouvindo essa mensagem quanto eu, possamos realmente cumprir e levar a sério essa tarefa, essa missão de levar o Evangelho para as pessoas, de fazer com que essas pessoas se tornem discípulos do Senhor. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, que merece toda a honra e todo o louvor. Amém.